Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nosso Mestre nos abençoe. Prazer estar com vocês para abordarmos um tema que realmente é muito importante na visão da doutrina espírita. E estamos trazendo um abraço fraterno, carinhoso daqueles que fazem o Seara de Luz, que é a casa a qual nós pertencemos no Rio de Janeiro. Também aqueles que fazem a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, uma emissora espírita, 24 horas no ar. No final nós vamos deixar aqui o material de divulgação. E também daqueles que realizam, e eu não poderia deixar de falar isso hoje, porque afinal de contas hoje é o Dia Mundial da Educação, são aqueles que realizam o Instituto Brasileiro de Educação Moral, o IBEM, que é uma organização não governamental, da qual eu tive a honra de ser um dos fundadores 20 anos atrás, e que vem realizando todo o trabalho de educação moral junto às escolas, secretarias de educação de todo o Brasil. E estamos trazendo também os livros da nossa autoria, que estão lá no corredor. Então, no final, estarei lá para atender para aqueles que quiserem ler seus livros, sendo que a venda, a receita de venda dos livros, ela vai todinha lá para o IBEM, para sustentar a nossa organização. E aqueles que não quiserem adquirir, mas por favor, passem lá para dar um abraço, que isso também é sempre muito importante. O tema de hoje, sobre o homem de bem, é um tema ligado à educação. E é um tema que Allan Kardec, junto com os espíritos superiores, estudou com profundidade. Primeiramente em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo. E na sequência em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 17, com dois textos. O primeiro texto, do próprio Allan Kardec, com o título O Homem de Bem. E o segundo texto, de um espírito amigo, com o título O Homem no Mundo. Nós vamos então fazer o estudo da noite de hoje, baseado no texto de Allan Kardec, sobre o homem de bem. O que é esse homem de bem e como que nós, nesta atualidade terrena, não apenas do Brasil, mas do mundo de uma forma geral, como nós podemos nos transformar, sermos homens de bem. Homens aqui no sentido geral, estamos falando de homens e mulheres de bem, é o ser humano voltado ao bem. Lembrando que nós, seres humanos, nada mais somos do que espíritos, que estamos presentemente reencarnados, ou seja, estamos tendo mais uma existência, mais uma oportunidade de progresso, tanto intelectual quanto moral. E nós vamos perceber no próprio texto de Kardec que o tempo todo ele está nos induzindo à educação. Porque se não fizermos a autoeducação, nós não vamos transformar a sociedade, não como queremos, para melhor. No movimento espírita, já de alguns anos, vem se falando muito do processo do planeta Terra se transformar num mundo de regeneração. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando Kardec trata dos mundos habitados, e ele então nos informa, através das próprias informações, das revelações dos espíritos superiores, que os mundos no universo são divididos por categorias. Inicia com os chamados mundos primitivos, depois os mundos de expiações e provas. O planeta Terra, neste exato momento, é ainda um mundo de expiações e provas. Na sequência, passa para mundo de regeneração, depois mundo feliz e finalmente mundo celestial. Então fala-se muito que nós estamos no processo para sair de mundo de expiação e prova e finalmente sermos o mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. Não quer dizer que o mal não vá existir, mas não mais o mal hediondo, mas o mal menor, e o bem então se estabelece. Nós estamos nesse processo, que na verdade não tem data marcada para terminar, porque Deus, nosso Pai Criador, respeita acima de tudo nosso livre-arbítrio. Somos nós que tomamos as decisões, nós é que tocamos a vida e fazemos as nossas escolhas. Mas o mundo de regeneração
haverá de acontecer neste terceiro milênio. Disso nós não temos dúvida, mas o terceiro milênio vai até o ano de 2999, né? Quando só depende de nós. E a situação é tão grave e ligada à educação que precisamos lembrar que vai chegar a hora da nossa desencarnação, ou seja, o retorno ao mundo espiritual de onde viemos. Eu tenho tentado fazer um acordo com Deus para viver até os 85, 90 anos trabalhando. E aí a jornada de palestra aqui na região dos Lagos, que começou na quinta-feira, mas lá no Rio de Janeiro, na ida à rodoviária, eu tive a nítida sensação que Deus disse: não, é agora que você vai partir. Porque o motorista do táxi achou que o carro dele era um carro de Fórmula 1, queria chegar na rodoviária o mais rápido possível, e pelo menos em 3 ocasiões naquela Avenida Brasil, é hoje que eu vou partir. Infelizmente, o Suave Caminho vai ficar sem a minha palestra, mas não havia chegado o momento. Então nós temos que enfrentar as situações, e lembrando, mas se eu desencarnar aqui e agora, como é que eu retorno para o mundo espiritual? Levo o que na minha bagagem, que não é material, mas é a bagagem das qualidades morais ou das virtudes. Retornando, isso quer dizer que depois de um tempo no mundo espiritual, que pode ser menor ou maior, porque isso é muito individual, vai chegar a hora de iniciar o processo de reencarnar. E a nossa necessidade evolutiva ainda indica que precisamos continuar aqui na humanidade terrena. Vamos fazer um faz de conta de que a desencarnação já ocorreu, passamos 80 anos no mundo espiritual e agora vamos reencarnar. Como será que estará a região dos lagos e o das ostras? Que nós vamos voltar para cá. E aí? Quem vai nos receber? Estará moralizado? Espiritualizado? A situação estará mais desequilibrada? Com mais problemas? Isso só depende do que estamos fazendo aqui e agora, da semeadura nossa. Estamos evangelizando as crianças? Ou como aquela mãe, que em alto e bom som para todos os familiares informou: a única pessoa que pode dizer não para minha filha sou eu. E é claro que quando ela não está presente, a filha faz e acontece, porque ninguém pode dizer não. Mas essa menina vai crescer, será adolescente, rebelde, que vai bater no professor. Será a jovem na faculdade, e quem for professor de faculdade já sabe o que vai acontecer. E finalmente vai ser a profissional. Mas qual profissional? Desumanizada. Justamente o profissional que nós não queremos. E aí vai ser mãe. E se eu for filho dela? Precisamos pensar seriamente nisso. Isto não é ficção, é a realidade. Porque a lei de evolução funciona através da lei da reencarnação, as idas e vindas e o cruzamento das gerações. Por isso que o Espiritismo, acima de tudo, é doutrina de educação, do espírito imortal e integral que todos nós somos. E na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga se é missão dos pais a educação dos filhos. Os espíritos superiores respondem: sim, missão. E se os filhos se desviarem por culpa dos pais, são estes que respondem perante a lei divina. E pais aqui, nos dias atuais, nós podemos estender para os avós, para os tios, os responsáveis e inclusive os professores. E não devem estar na escola simplesmente para ensinar conteúdos curriculares. São educadores, acima de tudo. E porque o professorado não se coloca como educadores, é por isso que nós estamos enfrentando bullying, violência, ribotril, e vai para fora, entre os profissionais, entre os alunos. É isso que está acontecendo. A escola é um instituto educacional.
estamos aqui para educar junto com a família. Mas na medida em que nós abrimos mão disso, está lá no livro dos Espíritos, vamos nos queixarmos do que está acontecendo na sociedade atual, se diariamente nós jogamos dentro dessa sociedade jovens materialistas, ateístas, egoístas, não espiritualizados, não moralizados, e que obviamente não vão respeitar a ninguém, não sabem o que é ter limites, assumir responsabilidades, mas podem reclamar dos seus direitos. E aí nós estamos conversando lá fora, dizendo, nós precisamos fazer esses jovens pensarem. E aí certa vez, trabalhando com adolescentes da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, eu em intervalo da atividade, uma rodinha de jovens, e um deles falando assim, nós só vamos melhorar isso aqui no dia que nós matarmos todos os bandidos, e bandidos só servem para isso, tem que morrer. E aí eu fiz a intervenção, vem cá meu filho, você vai crescer, vai virar um adulto e provavelmente vai ter filhos. Se um dos seus filhos se desviar e virar bandido, bom, não tem problema, porque aí eu tenho o direito de ir lá e matá-lo, certo? E ele imediatamente retrucou, aí não, né tio, porque é meu filho, se tiver um problema, você afirmou que nós temos que matar todos os bandidos porque é para viver em paz. Então se o seu filho virar bandido, eu tenho o direito de matá-lo. Não, mas ele é meu filho, aí não pode. Não pode? Mas pode matar os outros? Você não sabe que todo bandido, todo criminoso, traficante, seja lá o que for, também é filho? Tem uma mãe? E aí? Então, a sua filosofia é para aplicar para os outros, mas não para você? Então ela não serve. Ela tem que servir para todos. E vem cá, você vive aí no Jacarezinho, você sabe muito bem o que é uma comunidade violenta. E todas as vezes que a polícia entra e há confronto, o chefe do tráfico é morto, o que acontece imediatamente tem outro subindo. E cada vez com mais violência, com mais ódio, com mais ressentimento. Se a violência resolvesse, nós já viveríamos em paz. Mas aí tio, faz o quê? Agora você tem que pensar. Como conseguir a paz na sociedade humana sem o uso da violência? E a violência não vai acabar com isso, pelo contrário. Nós precisamos combater a violência com a paz, com a criação, desenvolvimento do homem de bem. E é isso então que nós vamos estudar, acompanhando o texto do nosso Allan Kardec. E ele começa lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é estudada na terceira parte do Livro dos Espíritos. É a última lei moral. E aliás, nós damos grande importância a essa parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Nós conseguimos praticar a justiça, o amor e a caridade plenamente? A resposta é não. Depende das circunstâncias, depende do que está envolvido, depende da nossa visão da própria vida e do ser. Para praticar totalmente, nós teríamos que nos exercitar em saber nos colocarmos no lugar do outro. E aliás, o nosso Mestre Jesus veio justamente fazer essa solicitação. Quando ao caso da mulher adúltera, que a lei judaica, mosaica lá da época, dizia que a mulher pega em adultério podia ser apedrejada até a morte em praça pública, ele faz aquela pergunta: tudo bem, se é a lei, é a lei, então atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Consta na narrativa dos evangelistas que todo mundo se retirou, menos a mulher. E Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Mas, Senhor, foram embora, então nem eu te condeno. Vai, não peques mais, ou seja, não cometa mais esse equívoco. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através do Chico Xavier,
tentam nos dizer que houve uma cena posterior, não registrada lá no Novo Testamento pelos evangelistas, quando eles se reuniram com Jesus e questionaram o mestre: mas Senhor, ela foi pega em adultério, ou seja, ela infringiu a lei, e o Senhor nada, apenas disse para ela não fazer mais isso. E aí Jesus então olha para os discípulos e pergunta a eles: vocês conhecem a história dela? O que a levou a essa situação? E onde está o adúltero que a lei mosaica não pega? Quem somos nós para julgar apenas e tão somente através das aparências, daquilo que aconteceu e que vimos na praça? E ela é filha de Deus e merece a oportunidade de reparar. E nós, no campo da educação, precisamos nos trabalhar para fazermos com que os nossos filhos, nossos alunos, nossos sobrinhos, nossos netos, toda criança, enfim, aprenda a se colocar no lugar do outro. Aliás, essa é a regra de ouro da educação. E nós temos vários pilares da educação, mas o pilar principal é justamente essa regra. É urgente que as novas gerações aprendam a fazer ao outro somente aquilo que gostariam que o outro lhe fizesse. Isso é a regra de ouro da educação, mas que nós não temos trabalhado, nós temos deixado de lado, tanto na família quanto na escola, e infelizmente, muitas vezes dentro da própria instituição espírita, quando não priorizamos a evangelização infanto-juvenil, que deveria ser prioridade absoluta do centro espírita, porque nós podemos viver sem todo o resto, mas não sem a evangelização, porque trata-se de educar esses espíritos ávidos de orientação, de bons exemplos, para se tornarem homens de bem, aí vão ser justos, amorosos, ou afetivos, como queiram, porque não basta desenvolver a inteligência, não basta trabalhar a área cognitiva, há que se trabalhar o desenvolvimento emocional, afetivo, ou, como o Espiritismo muito bem coloca, é o desenvolvimento moral desse ser. Certa vez, a tarefeira da casa espírita chegou: Marcos, minha filha tem 3 aninhos, minha filha é um espírito superior, e com certeza ela reencarnou para fazer a Terra passar rapidamente para o mundo de regeneração. Foi tão impactante. Mas por que você acha isso? Não, porque ela é super inteligente. Precisa ver, com 3 aninhos já está dando aula de smartphone. Ótimo, muito bem. Mas vem cá, além de toda essa inteligência que está importando tanto, ela é amorosa, ela sabe obedecer. E aí, olha, nossa, é uma tristeza. Então, mil desculpas, mas ela não é esse espírito superior. Que espírito superior já traz em si a bondade inata, o amor, porque é a conquista que o espírito já fez. Então, se ela não tem limites, se ela não sabe obedecer, eduque, corrija as más tendências que ela está trazendo. Aliás, ela, Kardec, tem que falar isso, porque senão, quando ela crescer, se hoje já está dando trabalho, nem queira saber o que vai acontecer lá na frente, quando for aí adolescente. E aí depois você vai vir com aquela famosa pergunta: o que foi que eu fiz para merecer isso do meu filho? Ué, não educou. Simplesmente isso, nada mais do que isso. E educar é corrigir as más tendências que porventura o espírito ainda esteja trazendo. Então, trabalhar na educação para que tenhamos então espíritos justos, amorosos e caridosos. A bandeira do espiritismo é fora da caridade não há salvação, mas a caridade moral acima de tudo, a caridade de ouvir, de aconselhar, de não julgar, de apoiar, de evitar o suicídio. Essa é a grande caridade.
E como nós vamos ser justos, a miséria, o desemprego não mais existirão na sociedade brasileira nem mundial. Porque numa verdadeira civilização, a lei de amor, conforme ensinada e exemplificada por Jesus, é colocada em prática. Quando vamos alcançar isso? Quando colocarmos a educação como prioridade das nossas vidas e de todos os planos governamentais, o que não é a realidade aqui no nosso Brasil, onde nós assistimos, de janeiro até recentemente, um Ministério da Educação implodido com brigas internas, políticas, de interesses, de grupos. E a educação? Com a educação ninguém soube quando ela foi. Ficou perdida. E agora parece que vai ser aí resgatada. Mas quando falamos de educação, a maioria está olhando apenas o ensino superior ou a escola, quando a educação inicia no lar. A família é instituto de educação, é o primeiro, mais importante e que vale pela vida toda. Não importa que os filhos já são adultos e são independentes e com vida própria, porque filho será sempre filho. E nós estamos aí para continuar a apoiar, orientar, sempre. Isso não para nunca. E quem sabe na próxima encarnação, se é que já não está acontecendo hoje, os papéis vão se inverter. Quem é pai e mãe hoje, amanhã pode ser filho. As coisas se invertem. Como o nosso querido companheiro Gerson Monteiro, saudoso, e tanto trabalhou no movimento espírita e na Rádio Rio de Janeiro, contava, domingo, família em casa, neto, ia lá na sala, vem cá meu neto, vem cá com o vovô. Aí o netinho, 3 anos de idade, olha para ele, vovô agora, papai antes. E o Gerson perdeu, entre aspas, um filho de 2 anos de idade, mas de câncer. E aí, impactado, como é que é? E aí a esposa, a avó, estava entrando, e aí o garoto olha, mamãe, hoje vovó. E aí ela olhou para ele, o quê? Como é que foi? Que história é essa? E o garoto foi lá, pegou o brinquedo e nem falou mais nada. Eles se entreolharam, foi tão espontâneo, tão natural, será que é mesmo ele? E era mesmo, porque depois houve a confirmação. Era filho, agora reencarnado como neto. Então nós trocamos os papéis e precisamos então nos trabalharmos para podermos dar exemplo. Continua Allan Kardec com o seu texto. O homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco, do forte, e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, é um problema sério que nós estamos enfrentando. Eu fui seguir a orientação da doutrina espírita, fui lá, ajudei aquele meu familiar, e o ingrato, nem para dizer um muito obrigado. Também eu ajudo mais, está vendo? A gente confia no que esse Kardec fala e dá no que dá. E o pior de tudo é que eu ainda fiz um empréstimo e ele finge que não tem que me pagar. Mas esse é o problema dele, da consciência dele, e ele vai responder perante a lei divina. Nós não podemos fazer o bem pelo interesse de uma retribuição, seja ela qual for. Você faz, você simplesmente auxilia, ajuda, pronto. E o outro vai fazer o seu auxílio, é problema dele. Mas e como é que vai ficar? Vai ficar que ele vai responder perante a lei divina, mais cedo ou mais tarde. E você também, se continuar a pensar assim, e se fechar e não ajudar mais ninguém. Não ajudar? Normalmente, o bem material, dinheiro, essas coisas passam, vão e vêm. Nós não temos que desperdiçar a nossa existência por causa dessas coisas. Vai. Então, o verdadeiro homem de bem não espera nunca recompensa. E quando faz o mal para ele
ele devolve por bem. É isso que tem que fazer. Ah, mas isso não é possível. Claro que é, sem dúvida alguma. Porque o verdadeiro homem de bem não vai se sentir ofendido, vai compreender que o outro que lhe está fazendo mal é apenas uma alma doente, é apenas um ser que ainda não alcançou o entendimento da lei divina, que ainda não conseguiu desenvolver seu senso moral com maior profundidade, está equivocado nas suas ações, mas que ele vai chegar lá. Claro que vai, como nós estamos chegando, ou já chegando. Vamos só dar um exemplo. Você está diante da TV, assistindo um documentário sobre o Império Romano, e vê aquelas guerras que o Império Romano fazia, escravizando os outros povos, arrasando todo mundo, matando e se alegrando em matar. E aí você está assistindo um documentário e comenta: nossa, que barbaridade, incivilidade, que primitivismo, é um civilismo. Ainda bem que nós evoluímos. Sim, mas quem era o soldado romano lá na batalha? Você, nós. Não pensem não que todo mundo aqui era senador, centurião. A maioria era soldado mesmo. Se foi você, olha a lei da evolução. Hoje você está horrorizado com aquelas cenas e de saber que naquela época se matava daquele jeito. E hoje você não admite mais, mas era você mesmo. Naquela época você se comprazia com isso. Hoje, por causa da sua própria evolução, você não admite mais, de jeito nenhum. Mas nós somos os mesmos. Allan Kardec questionou os espíritos a respeito disso, desse primitivismo. Os espíritos são claros na resposta: tu mesmo o foste, você foi esse espírito primitivo, só que agora você já está um homem de bem. Quem fez essa evolução? Você, porque é da lei divina que nós vamos progredindo. Então nós temos que saber perdoar, compreender e defender o fraco, e sacrificar o próprio interesse, ou seja, saber abrir mão, renunciar. Como isso é importante nas nossas relações. Muitas vezes separações, brigas, crimes se dão porque nós simplesmente não abrimos mão do nosso individualismo, do nosso personalismo, do nosso egoísmo. Mas se abríssemos mão, as coisas fluiriam bem melhor. Então o verdadeiro homem de bem sabe fazer isso, a bem do coletivo, não simplesmente pelo bem próprio. Ele vai saber fazer isso. Ao ser marcada aqui a jornada de palestras, que encerra na verdade amanhã, deveria encerrar hoje, mas vai encerrar amanhã a pedido especial aí da organização da jornada. Aí veio aquele pedido bem carinhoso, porque o espírita sabe fazer isso. Marcos querido, a casa espírita tal, que tem a reunião pública na segunda-feira, gostaria tanto também de receber sua palestra. Então, se você puder estender assim mais um dia e retornar só na terça-feira. Aí primeiro fala o homem velho: ah, que isso? Isso já é abuso. Agora eu tenho que ficar lá na segunda-feira, eu tenho tanta coisa para fazer, ainda trabalho. Bom, aí começa a falar o homem novo. Bom, mas como espírita, um dia mais, um dia menos, os aprendizados, as novas amizades, por acaso eu nunca falei, que estive, Bom, o que eu tenho que fazer, eu posso fazer na terça-feira, E aí, então o homem de bem acaba vencendo: tá bom, pode estender mais um dia, eu fico na segunda-feira. Hoje nós estamos ainda nesse jogo, mas amanhã não vamos questionar nada. Eu fiz fui gravar uma entrevista com a querida Yasmin Madeira na TV Nova Luz, lá no Rio de Janeiro, e a TV Nova Luz tem os seus estúdios no Recreio dos Bandeirantes. E eu, do meu trabalho ou da minha casa, eu literalmente tinha que atravessar o Rio de Janeiro para chegar no Recreio dos Bandeirantes. Mas
Fui, mas com aquela intenção de dizer para Yasmin, olha, infelizmente não vai dar mais, né? Só essa entrevista, porque são 3 horas para chegar aqui. Tá? E aí, tudo gravado, mais de meio-dia. Eu falei, não, almoça aqui. Vamos almoçar e começamos a conversar. E ela vai me lembrar logo do Divaldo Franco. Ah, Marcos, Divaldo Franco, né? 91 anos, né? Continuando a fazer os seminários, as palestras, viajando. Que exemplo! E eu quase me botei debaixo da mesa. É verdade, pode marcar as gravações. É que o homem velho fala primeiro. Aí depois, a pessoa puxa, opa, tá certo. Se Divaldo Franco, com 91 anos, com problema de coluna, coração, continua viajando e fazendo o que está fazendo, quem sou eu para dizer que não vou atravessar o Rio de Janeiro? Não vai. E atravessei, peguei aquele tempo e fiquei parado na Barra da Tijuca para ajudar. Mas essas coisas acontecem. Então nós temos que seguir para tentar sacrificar nosso interesse ao interesse da maioria, da coletividade. Diz ainda Kardec: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, que vê todos os homens como irmãos. E Kardec tem razão. Nós somos irmãos, todos fomos criados por Deus. Discriminações, preconceitos, todas essas coisas são invenções nossas aqui na humanidade, e que não tem nada a ver com a lei divina. Na verdade, nós estamos ferindo a lei divina por isso. Por isso que Jesus foi claro: amai-vos uns aos outros, justamente por sermos filhos de Deus. Agora, se o outro é bonito ou feio, gordo ou magro, amarelo, verde, azul, preto, branco, nada disso interessa, se é pobre, rico. Isso é da encarnação, que muda. Conforme nós reencarnamos, tudo muda. Hoje você se considera uma estátua de beleza. Bem, amanhã Deus manda você bem longe dessa beleza física. Pronto, acabou, mudou tudo. E talvez antes já tenha sido o contrário também. E o que significa a beleza física se a alma não é bela? Porque o que interessa é a alma bela, virtuosa. É isso que interessa. Então, ser bom, humano, benevolente, sem fazer distinções. Mas Marcos, nós temos inimigos. Tem as pessoas que são antipáticas. Bem, Jesus disse para amarmos também os inimigos. Mas os espíritos superiores informam que, obviamente, o amor que você vai ter a um inimigo não é mesmo que você tenha aquele que lhe ama. Há uma diferença nisso. Mas tem que fazer o esforço de amar. Bem, você não consegue conviver com aquela determinada pessoa porque de tempo ao tempo mantém-se um pouco afastado para tentar vencer essa antipatia, vencer esse antagonismo, que muitas vezes vem já de existências passadas. Um bom exercício é fazer o curso, se preparar para começar a trabalhar aqui na Casa Espírita como atendente fraterno. E o atendente fraterno tem que receber e atender qualquer pessoa que entrar aqui e quiser conversar. Não importa quem seja, quais são os dramas, as dificuldades, as histórias, ou trabalhar na área de assistência e promoção social, porque você estará ali de frente, dramas, questões terríveis às vezes, mas aí você vai fazendo todo esse aprendizado de saber sentar com a pessoa, mesmo que ela esteja mal cheirosa, mal vestida, seja arrogante, e você vai fazer o exercício do amor, aprender. E esse aprendizado é muito importante, porque nós queremos nos tornar homens de bem e nos tratarmos todos como irmãos. Ah, mas irmãos também brigam. Bom, mas se brigam não são irmãos. Irmão de verdade não briga. Irmão apoia, irmão compreende, irmão ama. Esse tem seu esforço. Porque senão nós vamos passar essa encarnação
repetindo o que já fizeram em vidas passadas. Mas nós não estamos aqui para repetir as lições. Estamos aqui para evoluir, progredir, crescer, superar o passado. Senão nós vamos cair naquele ensino de Jesus, quando ele se volta para os discípulos. Diz: olha, se vocês amarem somente aqueles que eles amam, o que vocês estarão fazendo de diferente desses fariseus aí? Nenhum, nada de diferente. Vocês têm que se esforçar em amar, inclusive aqueles que detestam, e não podem nem sequer ouvir falar de mim. Aí sim vocês farão a diferença. Mas se vocês vão amar somente aqueles que também dão amor a vocês, então os fariseus fazem isso. Eles amam todos aqueles que têm uma boa posição social e dinheiro, tá? E o pessoal que tem boa posição social e dinheiro os amam, porque eles são os doutores da lei e são os administradores do povo. Então só amam, né, por interesse. Nós cristãos, espíritas, não podemos fazer isso. Nós precisamos então ter esse amor sem distinção. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Aliás, eu fiquei sabendo que é justamente o que acontece aqui em Rio das Ostras. Aqui não existe ódio, rancor, nem desejo de vingança entre ninguém. E como vocês ficaram quietos, deve ser verdade. Não é? Não, claro que não. O homem de bem, seguindo os exemplos de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, que sabe que será perdoado conforme houver perdoado, porque é da lei divina. A cada um é dado segundo as suas obras. E quando nós desencarnamos, não adianta querer questionar o benfeitor espiritual, nosso guia espiritual, não adianta, porque a nossa própria consciência acusa. E os arquivos espirituais são exatos, não existe equívoco. Então o nosso esforço é para não ter ódio, rancor, mágoa, ressentimento e nenhum desejo de vingança. É simplesmente seguir em frente. Ah, mas eu fui caluniado. Não é verdade. Puxaram meu tapete. É problema dos que fizeram isso. Eu tenho que seguir em frente, continuando a dar bons exemplos, porque o tempo é a nossa grande ferramenta e que vai mostrar quem está certo. E se eu estou certo, minha consciência é tranquila, eu tenho que seguir em frente, pura e simplesmente. Não importa o que fizeram, não importa o que falaram, vamos seguir em frente. Ah, mas por causa do que fizeram comigo, eu estou amargando uma série de problemas, sofrimentos. Tudo passa. Nós temos que ter confiança em Deus, que está velando por nós e que sabe que essa tormenta que está conosco é também para o nosso aprendizado, para que você ganhe mais resignação, mais tolerância, mais compreensão, mais paciência e mais perseverança, não esperando que as coisas caiam do céu, se bem que o raio podia cair na cabeça dele. Não, claro que não, obviamente que não. E aí nós estamos querendo que Deus seja vingativo com os seus filhos. Deus é amor acima de todas as coisas. Então, vamos nos trabalhar nisso. E a pior coisa que tem ao desencarnar é voltar ao mundo espiritual carregando mágoas. Isso é terrível para a condição do espírito. Vamos nos esforçar para perdoar. E quem perdoa de verdade, realmente esquece as ofensas. Esquece não de apagar, porque ninguém passa uma borracha na consciência, na história de vida, mas esquecer do ponto de vista de que aquilo que aconteceu lá atrás não tem maior significado, não mexe mais com a nossa estrutura emocional. Nós soubermos vencer, superarmos, mas essa questão é tão difícil,
É tão difícil ainda, e muitas vezes nos grupos de estudo da doutrina espírita, nós vemos pessoas se retirarem da casa espírita, porque nós espíritas temos a mania de tocar nessa questão do perdão. E aí a pessoa se afasta. Afasta porque ela está carregando mágoas, ressentimentos, e aí não admite que tenha que perdoar as ofensas. Pobre de nós, se continuarmos assim nesta existência, e pior ainda se desencarnarmos nessa situação. Porque o sofrimento de ordem moral e espiritual será muito grande. Então aí está aí a literatura espírita para mostrar isso. E lembrando, que Deus nos perdoa conforme nós perdoamos o nosso próximo. Isso não seria muito fácil, né? Desencarna, faz uma prece, pronto, está tudo bem. Não está não. E a lei divina nos cobra a reparação. Você não pode ascender, você não pode subir de grau espiritual se ainda continua com mágoa, com ressentimento, com ódio, com desejo de vingança. Não tem como. Tem que enfrentar a si mesmo e aqueles a quem você prejudicou ou aqueles que você acha que lhe prejudicaram. E vai ter que perdoar e amar todo mundo. E batalhar até que o último que ainda esteja lá restando consiga também lhe compreender, lhe perdoar e lhe amar. É assim que acontece. Então tratemos nesta existência, semearmos coisas boas e não ficarmos carregando essas mágoas. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a todos em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. E aqui, neste mundo tecnológico da informação, cuidado com as redes sociais, cuidado com os atos, com aquilo que nós andamos publicando, os comentários que fazemos acerca disso, daquilo ou das próprias pessoas. Não, mas eu apago tudo. Mas no mundo espiritual está tudo registrado. E na sua consciência, né? Porque você sabe muito bem o que publicou durante a vida toda. E nós não temos que julgar as pessoas. Nós podemos sim fazer críticas, debates sobre ideias, mas não sobre as pessoas. A pessoa é uma coisa, a ideia é outra. Eu posso ser contra a ideia do capitalismo liberal, mas não contra o fulano ou a fulana que defende essa ideia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é meu irmão ou minha irmã, mas não concordo com a ideia. Como ele tem todo o direito de não concordar com a minha ideia, com o meu pensar, com a minha visão. Mas isso não significa que tem que se tornar meu inimigo, nem eu inimigo dele. Então precisamos separar as coisas. Debate das ideias em alto nível, mas não a crítica mordaz contra a pessoa. Até porque não gostaríamos que fizessem isso com o nosso mundo. Aí voltamos ao campo da educação, a aprender a se colocar no lugar do outro. E aí nós vamos aprender a não sermos mais radicais, porque o radicalismo é uma coisa terrível aqui na sociedade humana. O radicalismo acaba com obras maravilhosas. O radicalismo cria inimizades, racha as equipes. Nada de radicalizar. E enquanto espíritas, nada de querer convencer familiares, amigos e vizinhos a ferro e fogo que só no espiritismo é que eles vão encontrar sossego, paz. Não. A bandeira do espiritismo não é essa. É fora da caridade de uma salvação. Agora, se ele se encontrou como evangélico, como judeu, como budista, como católico, como umbandista, ótimo! Ele se encontrou e está exercendo bem e está se trabalhando, maravilha, muito bem. E lá no futuro não é o espiritismo que vai vingar, é a verdade. A verdade é que somos realmente filhos de Deus, seres imortais, que a reencarnação existe. É a verdade. É isso que vai acontecer.
Então, nós não temos que fazer lutas, como já fizemos na história humana, por causa de ideias religiosas, que queremos transformar os outros. O verdadeiro homem de bem não vai fazer isso. E ele vai procurar sempre o bem. Mesmo que o mal esteja acontecendo, ele vai procurar o bem. Vale a pena aqui a leitura da obra Libertação do Espírito André Luiz através de Chico Xavier, quando o benfeitor espiritual vai conversar com o Gregório, que à época era o chefe de uma falange obsessora enorme, e ele vai lá. Ele foi confrontar o Gregório. Confrontar não, ele foi conversar, foi dialogar e fazer um convite ao Gregório. E lá no final do livro, vocês vão ler, porque eu não vou contar a história, para saber o que aconteceu. Mas tem uma cena, Gregório, quando olha para o benfeitor, para querer mostrar o poder, ele na frente, né, dos seus súditos, seus soldados, ele esbraveja: você está nos meus domínios, não sei o que, não sei o que lá. Aí o benfeitor espiritual, com a maior calma, olha para ele: meu irmão, não vim aqui para tecer forças com você, mas quero lhe lembrar que o mal jamais será superior ao bem. Não me force a outra atitude. E aí o Gregório ele sabia que se ele tentasse enfrentar mesmo o benfeitor, ele ia se dar mal. E aí ele muda o tom: não, sim, tal, diga logo o que você quer, não sei o quê, tentando mostrar ainda a força, porque sempre assim, o bem será sempre mais poderoso que o mal. Por isso então, nós vamos procurar sempre o bem. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar em combatê-las. Isso se chama autoeducação, autoconhecimento. Todos os seus esforços têm a permitir dizer amanhã, traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então essa é a nossa luta, dia após dia, conseguirmos nos melhorar, combatendo os nossos vícios, nossos defeitos de caráter. É dia após dia. Assim como você consegue vencer a gulodice e fazer regime, você também pode vencer vícios morais. Devemos fazer um esforço. Como lembra Leon Denis, nós precisamos querer, saber e amar. Então, você quer, você procura saber como, e acima de tudo, ama. E aí você consegue querer, saber e amar, para que amanhã nós possamos então encerrar o dia, poder dizer a nós mesmos: eu estou melhor do que ontem, e hoje eu consegui perdoar, hoje eu consegui viver de bem com todo mundo, hoje eu consegui me controlar na situação X, e assim dia após dia, fazendo conquistas e mais conquistas. Lá no final do texto, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz então Kardec: o homem de bem, enfim, respeita dos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus direitos fossem respeitados. Que leis da natureza são essas? As leis divinas. E que Allan Kardec, magistralmente, os espíritos superiores, as enfeixou na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais, que é o resumo das leis divinas. Trabalhar para assegurar a todos os mesmos direitos. E é o que nós estamos trabalhando nesse nosso Brasil, para assegurar leis mais justas, regras universais, porque todos temos os mesmos direitos. Precisamos compreender isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos aqui fazendo a caminhada evolutiva.
Alguns já chegaram a um determinado grau intelectual e moral, outros mais, outros menos, mas todos estamos na caminhada. Os direitos são iguais. E aí nós vamos lutar conosco mesmo para não fazer distinções, porque é isso que o homem de bem faz. E aí Allan Kardec arremata o texto, voltando para a regra de ouro da educação. Que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, deseja que os seus direitos sejam respeitados. Como ele deseja que os seus direitos sejam respeitados, ele automaticamente respeita o direito dos outros. Esse é um grande aprendizado, porque aí nós vamos sair desse nosso individualismo egoísta, porque nós ainda estamos egoístas, e porque ainda estamos egoístas é que nós temos miséria, é que nós temos injustiça social, é por isso que nós temos privilégios, mas tudo isso tem que ser derrubado, porque somos irmãos, somos filhos de Deus, na mesma caminhada evolutiva, e tendo como guia e modelo o nosso Mestre Jesus. Vamos deixar a vocês, encerrando esta palestra, os dois endereços muito importantes na internet. O primeiro, do Instituto Brasileiro de Educação Moral, bemEduca.com.br, essa organização não governamental que luta para promover justamente essa educação, a formação do novo ser humano, e também o site da nossa Rádio Rio de Janeiro, radiojaneiro.am.br, a emissora da Fraternidade, está aí transmitindo 24 horas, e lembrando que essas duas instituições necessitam de vocês para sobreviver, porque nem a Rádio Rio de Janeiro, nem o IBEM possuem patrocínio público ou de empresas. As duas organizações vivem das contribuições individuais, através do Clube da Fraternidade e do Clube Amigos do Bem. Então, o nosso convite é que não ouçam, não achem simplesmente lindo e maravilhoso, se engajem, auxiliem, divulguem, multipliquem, cooperem, para que as duas não conheçam a falência, porque nós vivemos no mundo material e é preciso ter dinheiro para pagar as contas. Então conheçam esses dois trabalhos, se engajem, divulguem, porque nós estamos com essas atividades, como é o caso aqui das atividades da Casa Espírita, acima de tudo, trabalhando no campo da educação para promover o homem de Deus. Eu agradeço por esta oportunidade de estar aqui com vocês, com essas reflexões, e fica aqui o convite então, para que vocês conheçam os livros lá no corredor, recebam o abraço e o autógrafo. Paz em todos os corações.